Aí, galera, então, estamos aqui para mais uma videoaula de física, mais uma videoaula onde eu vou pegar uma questão de física do Enem de 2019, do vestibular do Enem de 2019, para a gente resolver junto, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, olha só. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se. Então, olha só, o problema dá aqui 5 alternativas de possíveis soluções desse problema que é citado aqui, tá? Então, olha só, o que eu fiz? Eu criei um esqueminha aqui para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Olha só, eu criei um cenário onde eu tenho aqui uma pista com alguns carros passando, tá? E eu tenho aqui na beirada dessa pista uma rede de alta tensão, tá? E o que faz essa rede de alta tensão? Ela transmite, ela transfere energia elétrica, ela leva energia elétrica dos pontos da onde ela é produzida até, por exemplo, as residências, as casas e tudo mais, tá? Então vamos supor que exista uma usina hidroelétrica que produza energia, certo? Eu preciso transmitir essa energia para o meio urbano, por exemplo. Eu preciso transmitir essa energia para as casas, para as fábricas, para as indústrias, para os centros comerciais. Então, é essa rede de alta tensão que vai fazer essa transmissão. Ela leva energia elétrica do meio de produção dela para o meio de consumo, tá? E o que eu percebo aqui nesse meu cenário? Eu percebo o seguinte, que eu não tenho nada que impeça com que pessoas, animais rurais, animais de estimação ou qualquer outro ser vivo tenha livre acesso a esta rede de alta tensão. Eu não tenho nada que impeça esse acesso, tá? Isso não pode acontecer. E aí, o que o programa fala? O programa fala que existe uma cerca elétrica, na verdade uma cerca que impede o livre acesso a esta rede de alta tensão. Então, o que eu fiz aqui? Na beira da estrada, eu coloquei umas estacas de madeira fixadas no chão, um arame, né, em todas essas estacas de madeira, tá? Então, o que eu faço aqui, teoricamente? Eu crio uma barreira, eu impeço com que pessoas não autorizadas ou animais tenham livre acesso a essa rede de alta tensão, tá? Eu crio uma espécie de cerca com arame e umas estacas de madeira. Assim, nada nem ninguém, teoricamente, não pode ou não poderia passar desta linha aqui para ter acesso à rede de alta tensão, tá? Então, essa mais ou menos é a situação do problema. Só que o que o problema fala? O problema fala o seguinte, olha só, as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Olha só que sucinto, né? Então, o que isso significa? Essa rede de alta tensão aqui vai gerar um campo magnético variável de tal forma que esse campo magnético variável induza uma corrente elétrica nesta cerca de arame. Olha só, aí que está o problema, tá? Primeiramente, tudo que está por detrás desse problema, fisicamente falando, é algo que na física nós estudamos com o nome de eletromagnetismo, tá? E no que consiste, basicamente,
o eletromagnetismo? De uma forma bem resumida. Consiste em você gerar energia elétrica através de um campo magnético variável. Tá? Então, olha só, esta rede de alta tensão gera um campo magnético variável nesta cerca de arame. Beleza? E este campo magnético variável vai induzir uma corrente elétrica nesta cerca de arame. Tá? Vai fazer com que esta cerca de arame possua tensão elétrica. Tá? E isso é um problema. Por quê? Porque esse não é o objetivo da cerca. O objetivo, lembrando, o objetivo da cerca que nós construímos é impedir com que pessoas e animais tenham livre acesso a essa rede de alta tensão. Beleza? Então, o que está por detrás desse problema é um conteúdo em física que nós chamamos de eletromagnetismo. Mas o problema dá só uma pincelada nesse tema, tá? Não é o foco do problema do Enem em si. O foco do problema não é eletromagnetismo, mas envolve eletromagnetismo, tá? Então, olha só. O que o problema fala? Que essa rede de alta tensão gera um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica nesta cerca de arame. E aí, olha só, o problema está no seguinte: se uma pessoa ou qualquer ser vivo encostar nesta cerca de arame, a pessoa vai tomar choque elétrico. Por quê? Porque esta cerca de arame vai estar eletricamente carregada. E nós não queremos isso, tá? Então, qual é o próximo cenário aqui? O que nós percebemos? Nós percebemos que esta cerca de arame está com excesso de elétrons. Ela possui elétrons livres, certo? Por quê? Porque o campo magnético variável desta rede de alta tensão induziu corrente elétrica nesta cerca de arame. Tá? Isso é um problema, lembrando. E como é que nós podemos solucionar esse problema? Como é que nós podemos fazer com que esta cerca de arame não esteja mais eletricamente carregada? O problema vai te dar algumas alternativas. Vamos começar pela letra E. A letra E fala assim: utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Olha só, isso não resolveria o nosso problema. Por quê? Se eu utilizar fios encapados aqui, eu não impeço a produção de um campo magnético variável. O fato de o fio estar encapado não impede com que ele gere um campo magnético variável. O campo magnético variável vai continuar sendo produzido e induzindo corrente elétrica nesta cerca. Então, não resolveria o nosso problema. Tá? O que o problema propõe na letra D de dado? Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Também não é uma solução. Por quê? O que é um fusível? Um fusível é um aparato que limita valores de corrente. E não cabe aqui colocar um fusível nesta rede de alta tensão. Eu não quero limitar corrente nesta rede. Beleza? Não é o objetivo aqui. Vamos ver a letra C de casa. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. Então, olha só. Se eu aterrar a rede de alta tensão, o que acontece? Eu perco toda a energia elétrica da minha rede de alta tensão, certo? E não é o que eu quero. Eu não quero perder a energia elétrica dela. Eu quero que ela continue transferindo essa energia para onde ela tem que transferir. Eu quero que continue passando corrente elétrica por esse fio, beleza? Então também não é uma solução. O que o problema fala na letra B de bola? Acrescentar fusível de segurança na cerca.
Então, olha só, se eu colocar um fusível de segurança na cerca, vai solucionar o meu problema? Também não. Por quê? Porque eu não quero limitar a corrente dessa cerca. Eu quero fazer com que essa cerca não tenha corrente, com que essa cerca não tenha corrente passando nela, com que essa cerca não tenha tensão elétrica. Tá? Então, também não resolveria o nosso problema. Tá? O que fala na letra A, finalmente? A letra A, o problema propõe que nós façamos o aterramento dos arames da cerca. E isso é uma solução muito viável. Por quê? Porque quando eu faço o aterramento dos arames, eu faço com que esses arames tenham contato com o solo, tá? E aí vocês vão lembrar, lá na parte de processo de eletrização, que quando nós fazemos o aterramento, nós vemos aqui que existe uma diferença de potencial, certo? Uma diferença de potencial elétrico, mais conhecida como DDP. Por quê? Eu percebo que a rede, né, na verdade, o arame, possui mais elétrons do que o solo. E qual é a tendência? A tendência é que esses arames transmitam os elétrons para o solo, certo? Transmita essa carga elétrica para o solo. Então, o processo de aterramento é justamente fazer com que esta cerca de arame se livre dessa carga elétrica. E é isso que nós queremos. Nós não queremos que esta cerca de arame tenha carga elétrica. Então, eu preciso me livrar dela. E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou aterrar a minha cerca de arame. Por quê? Porque a cerca de arame vai transferir o excesso de elétrons para o solo e faria com que esse arame perdesse essa carga, tá? Então, nós temos aqui a resposta para o nosso problema, a letra A de amor, certo? Fazer o aterramento dos arames da cerca. E percebam, nós poderíamos fazer o aterramento aqui de diversas maneiras. Nós poderíamos aterrar aqui ou aqui, sei lá. Eu fiz o aterramento nas duas pontas. Isso faria com que a cerca transmitisse os elétrons em excesso para o solo, tá? Essa seria uma solução possível do nosso problema, tá? Então, fazendo um resumo, recapitulando. A cerca de alta tensão gera campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica na cerca de arame. Isso é um problema, nós não queremos isso. Nós temos que nos livrar dessa carga elétrica. E nós vamos nos livrar dessa corrente elétrica através do aterramento, tá? Do aterramento da cerca, beleza? Isso é um problema, pessoal, muito recorrente, tá? Se vocês jogarem no Google, vocês vão perceber que animais rurais, certo? Vacas, bois, porcos, eles encostam nesta cerca, certo? De forma inocente, sendo que essas cercas normalmente estão carregadas eletricamente se elas estiverem perto de uma rede de alta tensão. Então, as famílias dos meios rurais acabam perdendo seus animais por conta desse problema, tá? Isso é um problema recorrente aqui no Brasil, beleza? E o perigo também está para as pessoas, né? As pessoas tocarem nessa cerca aqui de forma inconsciente, de forma ingênua e sem saber que esta cerca pode estar eletricamente carregada, tá? Fica aí a solução desse problema, tá? Fica aí também a reflexão desse problema aí para vocês e até o próximo vídeo, até a próxima solução. Um forte abraço e valeu!